amados, graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mateus capítulo 11, versículo 25 a 30. Acho. Diz o irmão Francisco que acharam a mulher do Bruno. O Bruno, aquele jogador do Flamengo que matou a mulher há muito tempo, disse que agora acharam a mulher dele. Então, está acontecendo alguma coisa estranha em todo nosso mundo aí, né? A guerra e as coisas começam a vir às claras e a gente, na verdade, precisa tomar alguns cuidados com nossa vida, porque a gente sabe que a palavra de Deus diz que quando ouvires de guerra, rumores de guerra, peste, doenças e muitas coisas, é porque Cristo está às portas. Então, saiba que Cristo está às portas. Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim: porque por aquele tempo, não tem nada de porquê. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender um pouco mais daquilo que é a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aí feito um rodízio de pregadores e hoje é o dia que eu falei assim, puxa vida, caiu o texto que eu gosto, né? Que eu falei assim, é um dia mais simples, né? Vinde a mim todos que estáis, já preguei, já tem tanta coisa que eu já falei nesse texto, visitas, tudo. Então fui ler o livro e as informações, e daí falei, misericórdia, tem coisa aqui que eu falei, não vai dar tempo não, preciso correr. Mas nós vamos tentar aí fazer nesses período que temos, as informações que podemos. A grandeza de Cristo, esse é o tema que o livro traz. A maioria das traduções traz o tema o jugo de Jesus. A revista Século XX diz, Jesus se alegra com os humildes. Ara, essa que nós usamos, Jesus o Salvador dos humildes. Mas o escritor achou uma beleza aqui, né? Uma coisa fantástica, achei maravilhoso. A grandeza de Cristo. Ainda acrescenta o amplo
convite do Evangelho, a beleza de Cristo. Poucas passagens nos Evangelhos que são mais importantes em situações, né? Claro. Mais importantes do que esta, conforme diz J.C. Ryler, que é o autor do livro. Então, são poucas passagens que são mais buscadas, mais estudadas, como o Salmo 23, né, e Salmo 91, que é um salmo buscado, estudado e dito decore e salteado. Mas essas palavras aqui é como o Salmo 46, são palavras que realmente são importantes em toda a situação, se usa esses versículos, especialmente de 28 até o versículo 30. Mas eu quero dividir em 3 pontos para facilitar a explicação e também facilitar a compreensão de todos, porque o mais importante aqui é que tudo que se fala aqui, ou o pouco que se fala, seja entendido. Então, 3 pontinhos aqui para a gente fazer no horário certo. Primeiro ponto, excelente atitude de ser simples. A excelente atitude de ser simples. Simples no que está aqui tratando, prontos a receberem instrução. Então, está pronto a receber instrução. Não é simples como a gente imagina, os pequeninos, as crianças, não é isso. Às vezes a Bíblia até fala assim que devemos ser como as crianças, na simplicidade, mas isso que está tratando aqui é o simples do ser humano estar com o coração aberto para receber instrução, que é uma coisa difícil demais, né? Pronto para receber instrução. Tem muita gente que está pronto para falar de qualquer jeito, menos para receber instrução. Em oração, Jesus diz, deu graças ao Pai, né? Deu graças ao Pai. Por quê? Porque Jesus deu graças ao Pai. Porque Deus revelou aos simples e pequeninos. Esse foi o motivo da graça que Jesus deu ao Pai. Dou graças ao Pai porque revelaste aos simples e pequeninos, ocultaste, né, aos sábios e entendidos e revelaste. Então, graças a Deus que ocultou de uns e revelou aos outros. Revelou àqueles que estão prontos para receber instrução. Então, são esses pequeninos. Aqueles que estão prontos a receber instrução, a palavra de Deus foi revelada. E é revelada. Então, revelada àqueles que estão prontos a receberem instruções. Irmãos, nós não conseguimos explicar por que uns creem no Evangelho e outros não. Não há explicação para isso. Por que uns creem e outros não? Nós simplesmente porque uns creem e outros não. Só isso. Só isso que sabemos. Nós não conseguimos ter explicação para isso. A soberania de Deus, quanto a isso, é um profundo mistério. Tanto que sai cada divisão teológica aí falando, por que Deus escolheu um para ser salvo, Deus escolheu outro, Deus escolheu um para o céu e manda outro para o inferno? A turma fala o que quer, né? Mas ninguém sabe explicar por quê, porque não está revelado. No PGM de quinta-feira, nós tratamos bastante disso, naquilo que está revelado. Nós temos que nos preocupar naquilo que está revelado. Aquilo que está revelado, diz a palavra de Deus, que é para nós e os nossos filhos. Aquilo que não está revelado é para Deus, deixa com Ele. Não adianta querer explicar aquilo que não está revelado.
Mas eu preciso me importar e muito com aquilo que está revelado, porque é para nós e para os nossos filhos. Não só para nós e para os nossos filhos. Então, por quê? Porque quem está falando aqui sabe de todas as coisas, sabe da nossa necessidade, sabe o que vai acontecer amanhã, sabe tudo, exatamente tudo. Então, ele diz, olha, os que está revelado, aquilo que está revelado é para vocês e para os vossos filhos. Então, a palavra de Deus tem orientação para nós e para os nossos filhos. Mas sabemos, o que sabemos, né? Que existem pessoas que não, que nem têm conhecimento, não tem conhecimento algum, e acha que sabe tudo. Essas pessoas não estão prontas a aprenderem. Então, isso eu já sei, já ouvi, já entendo. A gente, quando ouve essa turma que vive na rua entrevistando, que hoje tem demais, né? Você vê cada absurdo. Pessoas dizem, eu não creio em Deus, não creio mesmo, né? Esses dias fizeram até falei no PGM já, lá da casa do Magno, sobre botaram Jesus ou Paulo Freire, tem mais outros caras lá, Calbate, mais alguma coisa. E eles escolheram, eu quero Paulo Freire. Passar um dia, você quer passar um dia com Jesus ou com Paulo Freire? Paulo Freire. Ninguém quer saber disso. Mas por que Jesus? Não quero. Não tem interesse nenhum, não tem conhecimento nenhum e não sabe, não quer, não sei explicar, mas não tem. Não está pronto para ouvir, para entender. Não estão prontos a aprenderem. Existem pessoas muito inteligentes com atitudes simples. Pessoas inteligentes, pessoas que de nível muito alto, intelectual, pessoas ricas, pessoas que têm poder aquisitivo, mas pessoas simples na sua atitude, que senta e te ouve, que senta e assimila aquilo que você está falando. Então, a palavra de Deus diz muito claramente que são aqueles que estão dispostos, não fala da situação deles, financeira, fala-se aqueles que com simplicidade senta e ouve a palavra de Deus. Não importa quem está falando, importa se aquilo que a palavra de Deus vai fazer diferença na vida dele. Isaías capítulo 5, versículo 21. Isaías capítulo 5, versículo 21. Se caso for colocado aí, vocês podem ler, porque senão é melhor do que vocês lerem do que eu achar aqui. Ai do que são sábios aos seus próprios olhos. Então, o orgulho é perigoso enquanto imaginamos ser alguma coisa. Porque se entendemos que somos alguma coisa, jamais seremos salvos. Porque nós só somos salvos quando nós entendemos que nada somos e nada podemos fazer. Como diz João capítulo 15, versículo 5. Jesus diz, sem mim, nada. E nada é nada. Sem mim, nada podem fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus. Você acha que pode, mas você só pode fazer alguma coisa quando Jesus permite você fazer. Segundo, tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Pensa sempre nessas palavras que Jesus disse aqui no versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Então, todo o poder e autoridade está com Cristo.
Nós podemos ver isso lá em Filipenses, né, que fala que Filipenses 2:10, 2:11, toda boca confessará que eu sou todas as coisas na mão de Deus. Todo poder, João 28:18, Mateus 28:18, todo poder é me dado no céu e na terra. Então, tudo me foi entregue para meu Pai. Todo poder e autoridade está com Cristo. Tudo a respeito da salvação de nossas almas está nas mãos de Cristo. Quando a gente fala assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos anunciar Cristo, que com Ele está todo o poder. O que você precisa? Você precisa de Cristo. Por quê? Com Ele está todo o poder. Eu preciso ler. Qual o livro bom que eu tenho para ler? A Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Cristo. Com Ele está todo o poder. É Ele que vai fazer diferença. E eu posso ter alguma ajuda, pensar em algum outro para ajudar? Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, é só Cristo. Não há absolutamente nada. Por isso que fala assim, nada fora de Cristo. Nenhum poder, nem jeito de salvar, nem jeito de viver, nem jeito de se mover. Por isso Paulo diz, se nós vivemos e nos movemos por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus. Tudo foi entregue pelo Pai. Tudo foi entregue. João capítulo 10, versículo 28 a 30, Evangelho de João, capítulo 10, 28 a 30. Até melhor colocar lá, que assim a gente... Olha que está escrito: e dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. É isso que nós devemos entender. O poder está na mão dele, ele tem as coisas dadas pelo Pai, e ele e o Pai, que são todos poderosos, a Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Se temos a Cristo, que é uma coisa que difícil, mas valiosa de se entender e de crer, pensa comigo. Cristo tem todo o poder. Cristo tem todas as coisas. Sem Cristo nada podemos fazer. Tudo é Cristo. Agora, o poder que Deus deu está com Ele. Ele tem poder. Nós, e aí você vai ter que olhar para o seu coração, nós recebemos Cristo, nós temos Cristo. Porque a maioria das pessoas se pergunta aí na rua, vai falar de Jesus, eu falei, eu já tenho Jesus. Então é isso que é importante, você já tem Jesus, realmente. Não é só falar que ter, é olhar para uma passagem aqui e dizer assim, eu realmente tenho Jesus porque eu creio. Porque se eu tenho a Cristo, que tem todo esse poder, temos então todas as coisas. Então nós temos nós temos Cristo. O que nos falta? Daí você começa a entender o Salmo 23:1, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Daí os incrédulos falam, nada faltará. Tem tanta coisa que está faltando. Mas porque a visão está errada. A visão, você olha em Cristo, que tem todo o poder. Puxa, eu tenho todo o poder em Cristo, então eu posso usar. É claro que Cristo está no controle de tudo, eu não posso usar nada da carne, eu tenho usado de Cristo. Daquilo que Cristo quer. E sabe, irmãos, infelizmente a igreja, nós como crente, ainda crendo nisso aí, deixemos de usar
Deixemos de usar esse poder, esse Cristo que nós temos. Às vezes a gente entra em uma enrascada e fala assim, mas por que eu estou nisso aqui? Se eu tenho Cristo que tem todo o poder, se eu tenho Cristo que não me falta nada, por que eu estou nessa enrascada? O que aconteceu? Onde errei? São coisas que nós, às vezes, falamos, mas não cremos de maneira que a palavra de Deus diz. Então vem o grande convite para todos. Que todos? Só uma perguntinha. Que todos esses convites? Para todos. Para aqueles simples e pequeninos, que podem ouvir, que pode receber esse chamado. Todos os humildes que desejam ouvir, porque a palavra de Deus diz assim, que você deve ouvir a palavra de Deus, se você ouvir e crer, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. Então, para todos, Jesus está aqui dizendo, então, o convite é para todos. Agora, vai alcançar o coração daqueles que realmente for simples, se colocar como simples e pequeninos, ou realmente for simples e pequenino, né? Que é, eu quero ouvir essa palavra, porque ter pregador, pregando a palavra, ter a Bíblia para você ler, ter instrução, escola, isso aí não significa que vai mudar a sua vida. Vai mudar você que está do outro lado, ouvir, atentar para aquilo, receber, crer. Terceiro, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós vamos entender ainda mais um pouco daquele negócio de eu entender que tenho Cristo. Se seguimos a Cristo, existe uma cruz para carregar. Todos que recebem a Jesus Cristo, recebem. Jesus disse isso. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou segue-me. Então tem uma cruz para carregar. Fato. Existem provações, existem batalhas, existe o peso da cruz. Mas o consolo do Evangelho ultrapassa muito o peso da cruz. Confesso que, quando eu li isso do Heiler, eu não entendi, eu estranhei um pouco. Até eu correr, pedir socorro para Wisber, Hernandes Dias Lopes, eu falei, mas eu não estou entendendo muito isso aqui. Os mandamentos de Cristo não são pesados. Isaías 5:3. Eu não vou buscar Isaías, porque eu vou ter projetado, então nós vamos ler Isaías 5:3. Por favor. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Não tem nada a ver. Ou é eu acho que eu errei aqui. Mas, enfim, estranhei isso, estranhei e marquei errado aqui, só pode ser. Os mandamentos de Cristo não são pesados. É um texto que fala que os mandamentos de Cristo não são pesados, Isaías 5:3 ou 3:5, sei lá. Mas tudo bem, só fala isso também. Jesus disse, aprendei de mim. Aprendei de mim. Ora,
Ele está dizendo que nosso tempo está terminando. Aprendei de mim. Aprendei o quê? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós podemos aprender isso? Aprender de Jesus. 1 João 5,3. Eu sabia que alguém ia... Eu fiz de propósito, né? Então leia, Dani, por favor. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Seus mandamentos não são penosos. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. É como dar um copo d'água para um pequenino na hora que ele precisa. Sou manso e humilde de coração. Jesus, ele tem humildade para se condoer. A humildade de Cristo é para se condoer, apiedar, comiserar-se de nossa aflição. E ele propõe um alívio. Ele propõe um alívio. Como é esse alívio? Diminuição de dor, diminuição do peso e descanso e consolo. Quando se fala alívio, não é a palavra alívio, quer dizer que é diminuição, não é extinguir totalmente. Diminuição. Pode acontecer isso? Pode, mas a palavra diz que é diminuir. Então, pela fé, entregamos o lado pesado para Jesus e tomamos o alívio dele, que é leve, para carregarmos. O que acontece? Como que nós vamos entender isso ou botar isso? Peraí, vamos fazer uma enquete, um negócio aqui, uma encenação disso. É como Jesus chegasse e falasse, estou com um fardo pesado, não estou aguentando, não consigo carregar o meu fardo está muito pesado. É como se ele pegasse ele tem uma madeira, uma vara nas costas com um fardo dele. O fardo dele é leve, suave. Ele vai simplesmente falar, toma o meu, começa a levar o meu fardo e não tem condição, não é isso. Simplesmente trocar. O que ele faz? Ele bota o fardo dele de um lado e amarra o teu do outro. Ficou penso, né? Daí ele fala assim, você pega desse lado, que é o meu fardo, e eu pego daquele, nós vamos levar junto. Você vai ter o seu fardo aliviado. Você vai pegar o seu fardo e falar, mas isso aqui está leve. Por que está leve? Porque estou com Jesus carregando o meu pesado. Porque se eu tivesse carregando o meu pesado, eu não saía do lugar. Eu não estava conseguindo. Mas Jesus chegou e falou assim, vamos, eu te alivio. De que forma? Você vai pegar o meu, põe o seu aqui. Põe o seu desse lado, que esse lado vai ser carregado por mim. Ele é acostumado, ele tem poder para carregar os fardos pesados. Ele sabe sofrer por você. Ele sabe pegar as suas coisas e dar um jeito nelas. E você vai sentir alívio nisso. Mas para isso você tem que estar, coração simples, crendo que ele pode. E tomando posse disso na sua vida. Porque eu tenho Jesus, então eu posso também. Eu posso, não estou podendo com um fardo, mas eu posso com Jesus. Se torna viável, se torna fácil para mim, por causa da fé que eu tenho em Cristo Jesus. Irmãos, isso é precioso, porque são lições práticas que nós podemos falar. Puxa, por que eu não estou vencendo? Por causa de Jesus que eu não estou vencendo. Ele é o culpado. Ele é o culpado, porque ele tem todo o poder. Mas então, se ele tem todo o poder, onde está o problema? O problema está em mim, que não creio. Em mim, que não entrego. O problema sempre está em nós.
Nem vou falar para amém, porque vocês estão mais meditando, né? Então, pela fé, nós entregamos o lado pesado para Jesus e tomamos o alívio dele, que é leve, para carregarmos. Nós precisamos, para fazer isso, de quê? De humildade. De humildade, simplicidade. Mas é isso que eu tenho que fazer? É isso. Sabe, quando se fala as coisas profundas de Deus, normalmente você fica assim, mas é só isso? Lembra do carcereiro de Filipe? Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas é só isso? Só crê em Cristo. A simplicidade de Cristo, a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo, nos espanta. Então precisamos de humildade, crer na suficiência do alívio proposto por Jesus. Eu vos proponho alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos proponho alívio. Cadê que você vem? Cadê que você toma decisão? Cadê que você fala assim, olha, hoje é meu dia. Eu entendi. Eu vou ser o primeiro. Conclusão, só em Jesus há descanso para as nossas almas. Amém? Pastor Tiago, ou David, não sei quem.